Bom dia, crianças! Graças a Deus, nós temos mais um domingo para poder estudar a palavra do nosso Deus. E hoje vamos continuar com os nossos estudos acerca do Velho Testamento, a história de José. E hoje é a lição número 7, José na prisão. O nosso versículo para hoje é Salmo 37, 23, e diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. E nós vamos ver através da vida de José como que foi que o Senhor guiou, cuidou e abençoou José enquanto ele estava no Egito. E o propósito é saber que é possível que os crentes vivam para o Senhor, mesmo num ambiente ímpio. Também sentir plena confiança na sabedoria, no amor e na justiça de Deus e agir orando, buscando forças do Senhor através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, vamos continuar. Lembra que na semana passada nós estudamos que Israel, ou o mesmo que Jacó, tinha um filho predileto. Quem era? Lembram? Era José, muito bem. E Israel tinha feito uma túnica de várias cores para José. E isto causou que os outros irmãos de José o odiarem. E ainda mais com os sonhos que José teve. Lembra dos sonhos? Aqueles 2 sonhos que nós estudamos semana passada. E aí, mais tarde, os irmãos de José foram para outro lugar levando as ovelhas de seu pai. E vendo que eles estavam demorando demais para voltarem para casa, Israel ficou muito preocupado e mandou a José ir ter com seus irmãos para saber qual é o estado deles e das ovelhas. Então José foi e quando estava perto, seus irmãos tramaram matá-lo, lembram disso? Mas Rubem, o irmão mais velho, disse: não, melhor vamos colocá-lo num poço. Assim, quando José chegou perto onde seus irmãos estavam, os próprios irmãos agarraram José, tiraram-lhe a túnica e o empurraram para dentro do poço, que estava vazio. Mais tarde, eles venderam José a uma caravana que ia para o Egito. Venderam-no como escravo por 20 peças de prata. Assim, levaram José como escravo para ser vendido por um melhor preço em Egito. O pai de José, Jacó ou Israel, ficou muito triste por causa da perda do seu filho. Ele pensou que uma fera do campo devorara José. E por que pensou isso? Lembram? Porque os irmãos de José tinham tomado a túnica de José e o encharcaram com o sangue de um cabrito e levaram-na a seu pai, dizendo: você reconhece como a túnica do seu filho? Por isso Israel estava muito triste e pensou que uma fera tinha devorado José. Mas agora José está longe de casa, odiado e traído pelos seus irmãos. Será que ele vai viver para o Senhor, mesmo nas dificuldades? Será que o amor que ele tem para o Senhor e a confiança que ele tem no Senhor vão fazer que ele busque forças no Senhor? Seria fácil esquecer do Senhor num ambiente tão ímpio. Mas vamos ver o que acontece com José. Então, José no Egito. Quando os midianitas, que eram as pessoas que compraram José dos seus irmãos por 20 peças de prata, chegaram no Egito, eles venderam o jovem José a um capitão do exército de Faraó. Mas
a Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José. Quando este capitão, chamado Potifar, viu que o Senhor Deus estava com José, fez dele o mordomo da sua casa, colocando nas mãos de José todo o seu dinheiro e propriedades. Confiava tanto em José que nem sequer se incomodava em vigiá-lo. Certa vez, quando Potifar não estava em casa, sua esposa tentou fazer com que José desobedecesse ao Senhor Deus. Quando José recusou-se pecar, ela decidiu se vingar, contando mentiras a seu marido a respeito de José. Quando Potifar voltou, sua esposa encheu os seus ouvidos de mentiras contra José. Essa mulher era muito astuciosa e sabia como fazer seu marido acreditar nela. Potifar, ouvindo isso, ficou tão zangado que levou José à prisão do rei e o deixou lá. José, em tudo, procurou obedecer ao Senhor Deus, vivendo para ele. Mas agora, José vai para a prisão. O pobre José deve ter se sentido muito desanimado e derrotado ao pensar que, depois de tanto trabalhar, de ser tão honesto, tinha recebido tal recompensa. Que injustiça! Mas, de outro lado, ele preferiu estar numa prisão com a consciência limpa perante o Senhor Deus do que estar livre com a consciência pesada. Mesmo na cadeia, o Senhor Deus estava com José e o abençoava. É interessante que nós não encontramos nenhuma queixa feita por José contra os seus irmãos. Vir de uma terra longe de Dotã até o Egito era uma viagem comprida e cansativa. E José, naquele tempo, era apenas um adolescente. Mas ele não queixou, nem chorou. Ainda que José tivesse se tornado escravo, ele sabia que Deus estava ao seu lado e poderia abençoá-lo, se ele pusesse o Senhor em primeiro lugar. Se ele quisesse esquecer-se do Senhor e deixá-lo fora da sua vida, essa foi a sua oportunidade, porque ele estava longe. Seu pai não estava por perto exigindo que adorasse a Deus, que orasse ou que se comportasse de modo a honrar ao Senhor. Mas a vida de José era uma prova de que ele realmente amava a Deus e tinha profundo desejo de servi-lo, de viver para o Senhor, ser fiel. Lembra de novo o nosso versículo? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. O Senhor estava com José e ele estava com certeza se deleitando na vida de José. Ele estava vivendo para o Senhor. Mas agora ele está na prisão. O que vai acontecer com José depois? Isso a gente vai estudar semana que vem. Então, crianças, Deus abençoe. Fiquem em casa, obedeçam seus pais e vivam para o Senhor. Vivamos para o Senhor, assim como o exemplo de José. Um abraço a todos.